Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer um breve e sucinto comentário sobre a lição de número 3. E nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Nós já vamos estudar nesta lição o capítulo de número 4, pois a gente já teve duas lições passadas, a lição de número 1, a lição 2, agora nós estamos na lição de número 3 e o estudo desta vez, capítulo 4 de Marcos, aonde a gente vai falar um pouquinho sobre as parábolas do servo. Lembrando aos irmãos que esta videoaula, ela não tem o objetivo de substituir a nossa escola bíblica dominical física, mas é apenas uma ferramenta de auxílio para professores, superintendentes, coordenadores e até mesmo alunos que querem ir na sua escola bíblica dominical com mais informações. Então esse é o objetivo desse dispositivo que nós colocamos para os nossos irmãos que gostam de ir bem preparado para a escola bíblica dominical. Então faça uso desta ferramenta, tendo em mãos a revista e a Bíblia Sagrada, pois nós vamos aprender um pouquinho mais e juntos sobre as parábolas do servo. Pois bem, as informações que nós queremos trazer sobre o capítulo 4 de Marcos informações essas que o capítulo 4 ele vai falar sobre algumas parábolas. A gente já falou aqui em lições passadas, mas vale a gente ressaltar que o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação, é o Evangelho rápido, que só tem 16 capítulos, comparado com Lucas, comparado com Mateus, que são mais extensos, a gente vê que ele é muito pequeno, porque é um Evangelho da ação, e que tem o objetivo de informar os fatos realizados por Jesus para os romanos. Então a gente vai ver que o escritor João Marcos ele não vai se prender muito nos detalhes. Então, nesta lição de hoje, a gente vai ver algumas parábolas. A gente vai ver que esse livro de Marcos ele tem poucas parábolas quando comparado com Mateus, com Lucas, e a gente vai estudar aqui pelo menos 4 parábolas. E todas essas aqui do capítulo 4, eu preciso destacar que todas elas falando sobre a palavra de Deus. Todas elas uma comparação à palavra de Deus. Então a gente vai ver que nós vamos encontrar aqui o escritor do Evangelho de Marcos, ele vai iniciar o capítulo trazendo uma parábola. E esta parábola a gente vai ver que é a parábola mais importante aqui do ministério terreno de Jesus. É a parábola do semeador. É onde a gente vai ver que ela é a chave para a interpretação, para a boa compreensão das demais parábolas. Porque se você não tiver um entendimento desta parábola, você não vai compreender as demais. Então a gente vai perceber que nós estamos diante da parábola mais importante. Então vale a pena você depositar um pouquinho da sua atenção para essa videoaula, para juntos nós aprendermos um pouquinho mais sobre a parábola do semeador. É tão verdade esse fato de que nós estamos diante da parábola mais importante que Jesus, aqui segundo o Evangelho de Marcos, ele vai contar esta parábola, depois, a sós, ele vai dar a conhecer a sua interpretação para os seus discípulos, não somente os discípulos, mas todos aqueles que estão ou que faziam parte do círculo íntimo de Cristo, inclusive as mulheres que faziam parte do seu ministério. Então a gente vai aprender que esta parábola ela tem a sua importância na dinâmica do reino dos céus. É tanto que vai aparecer em Mateus e também em Lucas. E a gente vai ver que essa manifestação dessa parábola dando-nos a entender a importância dela
na dinâmica ou na boa compreensão da palavra do Rei. Então eu te convido a ficar comigo para juntos a gente discorrer sobre as lições que nós vamos encontrar nesta videoaula no capítulo 4 de Marcos. Lembrando que o capítulo 4 de Marcos é um dos capítulos mais dinâmicos aqui que a gente encontra nessa, vamos dizer que nessa sessão de lições, porque vai mostrar para nós o método de Jesus, que Jesus era mestre por excelência, que Jesus ele sabia usar e aplicar os seus métodos, e a gente vai ver que Jesus aqui ele vai usar o método das parábolas. E a gente, antes de falar sobre as parábolas, a gente precisa recapitular, porque a grande maioria sabe o que significa parábola. E essa palavra parábola, ela é de origem, ou teve origem na língua grega, que dá a ideia de algo ou de alguma coisa que é colocada ao lado de outra coisa para fazer comparação. Então aqui Jesus ele vai iniciar as parábolas falando sobre o semeador. Ele vai contar que um homem ele vai sair com seu alforje ou mocó e dentro vai ter as sementes, lá ele vai lançar as sementes. Algumas sementes vão cair à beira do caminho, outras no caminho, outra vai cair entre as pedras, outra entre os espinhos. E a gente vai conhecer todo o contexto desta parábola, todos os elementos, mas a gente precisa atentar para esse detalhe. Sabe qual é o detalhe? A semente. O mais importante aqui é a semente. E a semente, biblicamente falando, ela simboliza a palavra de Deus. Então a gente vai ver que essa semente ela vai ser lançada em 4 solos, que simbolizam 4 corações. E a gente vai ver que as reações de cada solo com a semente é diferente. Então é isso que a gente vai aprender através desta parábola, que cada coração vai reagir de uma forma quando recebe a palavra de Deus. Cada ser humano vai ter uma reação quando recebe ou ouve essa palavra. Então a gente precisa também esclarecer para os irmãos que o contexto da semeadura em Israel, na cultura judaica, é diferente da nossa. Aqui, para a gente jogar a semente, a gente primeiro ara a terra, a gente primeiro revolve toda a terra para que seja misturado ali os nutrientes, mas lá não. Lá primeiro joga a semente, depois que faz esse trabalho na terra. Mas aqui na nossa cultura é completamente diferente. Por isso que a gente não deve interpretar a nossa cultura, jogar a nossa cultura dentro do contexto histórico destas parábolas. A gente primeiro precisa analisar e entender um pouquinho da cultura judaica para a gente poder ter uma boa interpretação, uma interpretação mais completa, mais exata. A gente precisa pesquisar um pouquinho sobre a cultura judaica. Então, nesta lição, nós vamos aprender sobre a parábola do semeador, sobre a parábola da candeia, sobre a parábola da semente e sobre a parábola da semente de mostarda. Então, essas 4 parábolas, todas elas só apontam para uma coisa, a palavra de Deus. A gente vai ver que a palavra de Deus, como candeia, ela não foi feita para ficar escondida, como a gente vai observar que quando Jesus vai contar essa parábola, ele está se dirigindo aos escribas, aos fariseus, aos anciões, que eles pegavam a palavra de Deus e eles retinham essa palavra. Eles não liberavam essa palavra para todos. Por exemplo, um publicano era considerado pecador, tão pecador que não era digno de entrar na sinagoga para ouvir a palavra de Deus, e nem tampouco no templo. Um grego, um romano não tinha essa autonomia de entrar e ouvir a respeito de Deus, porque a palavra de Deus ali, ela era abafada pelos escribas e pelos fariseus. Então a gente vai ver que a palavra de Deus aqui, quando Jesus destaca nessa parábola da candeia, ele está dizendo que a palavra de Deus é para ela estar por cima, para trazer luz, para dar testemunho
sobre todos que estão na casa. A candeia ela fica no velador e não embaixo do velador, não debaixo da mesa, mas por cima, para dar um exemplo. Então, quando é comparado também com uma semente, ela começa pequena, mas ela vai brotar, e é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ele vai dizer, quando ele vai dizer que uns semeiam, plantam, outros regam, mas o crescimento vem de Deus. Então Jesus estava mostrando para os seus ouvintes que a palavra de Deus ela tem que ser pregada, assim como a semente ela é colocada na terra e ela passa a noite, no outro dia ela já vai estar brotando. Assim a palavra de Deus ela vai ser plantada no coração, mas no momento certo ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai formar uma árvore, essa árvore ela vai frutificar. E quando Jesus compara a palavra de Deus também com o grão de mostarda, que ele diz que é um grão muito pequeno, que a olho nu fica até difícil de você ver. Se você tiver alguma dificuldade de vista, você já vai ficar com muita dificuldade para identificar essa semente. Então, mas essa semente, depois que ela é colocada na terra, que ela germina, ela forma a maior das hortaliças. E a história diz que essa hortaliça ela é tão grande que as aves do céu faz ninho, faz morada. Assim é a palavra de Deus, como ela é absorvida no coração humano e ela vai gerar dentro do coração humano o reino de Deus, a tal ponto de a forma externa crescer tanto que as pessoas aí fora vão ver a diferença na vida daquele que hospedou a palavra de Deus. Então nós vamos aprender sobre essas 4 parábolas, porque todas elas nós vamos ver aqui no capítulo 4. Então o capítulo 4 de Marcos é um capítulo dinâmico, é um capítulo que não deixa você, quem sabe, cruzar os braços quando você está lendo. Pula de uma parábola, vai para outra. Você vai ver a primeira, que é a do semeador, depois você vai ver a explicação ou a hermenêutica desta parábola, Jesus fazendo ou entregando aos seus seguidores, aos seus discípulos, ao seu ciclo mais íntimo. Depois ele vai continuar contando as demais parábolas, da candeia, vai falar sobre a da semente e a do grão de mostarda. E para fechar o capítulo, ele vai falar sobre a travessia, que vai acontecer. Quando Jesus ele vai dar uma ordem para os seus discípulos atravessar para a outra margem do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, que é conhecido, e a gente vai ver a extensão desse lago, a imensidão. A gente vai ver que é um lago que não é normal, não é um lago pequeno, é um lago que, segundo algumas fontes, ele vai dar de comprimento de 19 a 21 quilômetros e de largura de 10 a 14 quilômetros, dependendo da fonte que você for pesquisar. Você vai ver também que ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. Vai ver que no finalzinho dele, lá do comprimento dele, vai haver uns montes, eles vão estar cercados com uns montes, a ponto de fazer um tipo de funil. E os ventos que sopram, eles vão se afunilando, e quando entra dentro desse lago, ele já entra trazendo um tipo de mini tufão, ou uma tempestade, ou um vendaval, que fica de difícil acesso para as navegações. Não estou aqui dizendo que aquela tempestade ela era natural, não. Aquela tempestade que vai de encontro à embarcação que Jesus está, que os discípulos estavam dirigindo ali para outra margem, ali a gente percebe que ela tinha origem, não era na natureza, não era uma tempestade natural, mas era algo sobrenatural. Queria barrar a agenda de Jesus, queria impedir que Jesus e os seus discípulos chegassem a outra margem desse grande mar. E sabe por quê? Porque lá havia um homem que precisava de libertação. Sabemos que aquele homem ele estava fora dos limites ali da terra prometida. Ele já estava em Gadara, mas aprove Deus, naquele dia,
fazer com que Jesus e os seus discípulos atravessassem aquele grande mar para resgatar aquela vida, para que através daquela vida muitas outras fossem alcançadas. E a gente vai ver que depois, já em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que aquele homem que vai ser liberto por Jesus, depois que eles fazem essa travessia, que é narrado aqui no capítulo 4 de Marcos, aquele homem ele vai ganhar 10 cidades, que é as cidades conhecidas como Decápolis. Quando o apóstolo Paulo vai chegar lá, ele já vai encontrar lá pessoas que foram ganhas a Cristo. Isso através do testemunho de libertação na vida desse homem gadareno. Então são esses assuntos que norteia todo o capítulo 4 aqui de Marcos. Então nós vamos entrar agora na nossa lição, nós vamos discorrer detalhadamente acerca dos assuntos da nossa lição, da forma que o comentarista da nossa revista ele vai nos apresentar. Mas antes eu preciso apresentar os objetivos. Os objetivos, o primeiro é compreender que a obediência acolher a semente da boa nova, ela gera frutos espirituais. Então nós devemos sempre obediência em acolher as sementes das boas novas, para que assim nós venhamos a gerar frutos espirituais. O segundo, proclamar ao mundo que Jesus é a salvação revelada. E o terceiro e último, assimilar que a soberania de Jesus garante a expansão do seu reino. Então nós vamos ver no decorrer desta lição que a soberania de Jesus ela sempre vai garantir a expansão do reino. Ou seja, o crescimento do reino ele não depende do esforço e nem da obra humana, mas é do próprio Cristo. É o Espírito Santo que vai ser essa força motivadora e que vai garantir a expansão, o crescimento do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é externo, ele é interno. Ele é gerado dentro de cada crente. É a nossa nova forma de viver, é o novo nascimento, é a questão da nova criatura. Então esse reino, quando ele é expandido dentro de uma pessoa, essa pessoa ela fica tão alegre que ela prega a palavra, e essa palavra que ela é pregada vai fazer efeito na vida de outra pessoa, e aquela outra pessoa já vai fazer parte também desse novo reino dos céus, vai entrar, porque vai experimentar o novo nascimento. Então, para fazer parte do novo nascimento, para fazer parte do reino dos céus, precisa experimentar o novo nascimento ou se tornar nova criatura. Essa é vamos dizer que a chave para tomar posse do reino dos céus. Nós vamos agora passar o nosso textual, que se encontra em Marcos, capítulo de número 4, e o verso 28, que diz: os que foram semeados em boas terras são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando 30, 60 e 100 por um. Então a gente vai perceber aqui que o versículo 28, que é o nosso textual, ele faz parte, da parábola do semeador. A gente vai ver que a semente que é plantada em terra boa, ela vai ter uma produção. Quando a gente olha para Marcos, a gente vai ver que vai começar de 30, depois uns vão produzir 60 e outros vão produzir 100. Já em Mateus é regressivo. Uns vão produzir 100, outros 60 e outros 30. Mas a gente precisa ter essa compreensão que nem toda semente ela vai germinar e nem toda árvore ela vai produzir o mesmo tanto de fruto. Ou seja, nem todo crente ele foi chamado para o mesmo propósito. Nem todo crente vai ser como o apóstolo Paulo, nem todos vão ser como o apóstolo Pedro, nem todos vão ser como João. A gente vai ver que uns vão ter chamadas específicas para determinado lugar aonde for plantado produzir um total de frutos. Então aqui no textuário a gente já vê que há diversidade no reino de Deus. No reino de Deus nós somos comparados, como o apóstolo Paulo diz, a membros de um corpo. Nem todos fazem a mesma função, Cada um tem um chamado ou uma função específica.
Nossa verdade prática diz: fomos chamados para frutificar abundantemente no reino de Deus. Então, a nossa verdade prática, ela só reafirma que nós, como cristãos, nós somos chamados para frutificar, e de uma forma abundante. E Jesus vai dizer isso aos seus discípulos lá no Evangelho de João, capítulo 15, que nós fomos chamados para dar frutos e o nosso fruto permaneça para sempre. Então nós precisamos ter em mente esse, vamos dizer que esse detalhe da vida cristã, a questão da frutificação. Então a gente vai aprender com essa primeira parábola que nós somos pessoas chamadas para frutificar e não para ficarmos estagnados, estacionados, de braços cruzados, mas temos que ser como o Evangelho aqui de Marcos um Evangelho da ação, o Evangelho dinâmico. Vamos passar agora para o nosso primeiro ponto da lição, que vai falar sobre a parábola do semeador. Nesse primeiro ponto da lição, nós vamos aprender de uma forma bem detalhada acerca de todas as lições concernentes à parábola do semeador. No primeiro tópico, a gente vai ver ou aprender um pouquinho sobre a importância. E a gente vai descobrir que a importância dela é que sem ela as outras parábolas ficam incompreensíveis. É tão verdade que uma pessoa natural, ela não consegue discernir a palavra de Deus. Para ela, a Bíblia só é mais um livro, e não o livro como é para nós, e não o manual de regra, de prática e fé como é para nós. Então a gente percebe que essa parábola, a parábola do semeador, ela tem a sua importância. Então por isso, pare um pouquinho para entender a importância desta parábola. Não é à toa que ela foi proferida por Jesus como a primeira. E a gente vai ver que o contexto em que Jesus vai iniciar contando essa parábola é que Jesus havia sido impedido de entrar nas sinagogas, porque os líderes das sinagogas procuravam matar Jesus. Então Jesus ele vai agora fazer de um barco um púlpito. Agora ele vai fazer da praia, do litoral ali, do mar da Galileia, ele vai fazer ali uma igreja em alívio, uma igreja sem paredes. E agora as pessoas vão se reunir de todas as partes. Ele vai olhar para aquela multidão e ele vai começar a ensinar eles através de parábolas. Porque as parábolas, para alguns, era a janela da onde eles podiam visualizar a graça. Mas para outros, era uma porta trancada, que eles não entendiam nada. Então a gente vai ver que por esse método de parábola é que Jesus vai também proferir grandes verdades que precisavam ser reveladas àqueles que tinham que ouvir e que era necessário ouvir para que entendesse a dinâmica do reino dos céus. E a gente às vezes observa que Jesus, quando ele fala por parábola, é exatamente porque já havia profecia no Antigo Testamento, como diz Mateus, que o Messias, o ungido de Deus, ele devia ensinar por meios de parábola. Então a sua importância é que ele é a primeira, ele é a chave para abrir ou entender as demais parábolas. A segunda, segundo tópico, seu tema central. A gente vai ver que o tema central aqui da parábola do semeador não tem, porque às vezes as pessoas olham para esse tema do semeador e acham que o semeador aqui ele foi de uma forma até mesmo relaxada, mas na verdade não é. Como eu falei aqui a nível de introdução, a cultura judaica lá joga a semente depois que trabalha na terra, diferente da nossa, que primeiro trabalha na terra, aí depois é que vai semear. A dinâmica do reino de Deus, aqui é o terceiro tópico desse primeiro ponto. A gente vai ver que o reino de Deus, ele é dinâmico, ele tem um princípio e quando ele tem essa origem, esse princípio, a gente vai vendo que as coisas vão andando, vão se movimentando. E a gente vê que ele nunca vai ficar estático, nunca vai ficar parado, mas sempre vai ser de uma forma progressiva.
a tal ponto de a Bíblia dizer que nós, os justos, somos como a luz da aurora. Vamos brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Assim é também a questão dessa dinâmica do reino de Deus, do reino dos céus. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que fala mais parábolas do reino. Então, aqui nesse segundo ponto, a gente vai ver essas outras 3 parábolas: a da candeia, a da semente que cresce e do grão de mostarda. E nesses 3 tópicos aqui que a gente vai aprender, e somando com o primeiro ponto da lição, que falou sobre a do semeador, a gente vai ver que todas essas 4 parábolas, elas são relatadas aqui em um só capítulo. O livro de Marcos vai ter só 6 parábolas, dentre as 6, 4 delas vão estar, ou vão ser encontradas aqui falando sobre a mesma temática, que é a palavra. Todas essas parábolas aqui do capítulo 4 só significa uma coisa: a palavra de Deus. E a gente vai ver que quando se trata da candeia, está dizendo que a palavra ela tem que ser luz, ela tem autenticidade, ela tem autoridade. Segundo, quando fala que ela é uma semente que cresce, é algo dinâmico, é algo que é plantado ali, mas no tempo certo, essa semente ela vai crescer, ela vai ter crescimento. E para fechar, a parábola do grão de mostarda, ela dá a ideia de algo que às vezes nós olhamos e vemos que é tão pequeno, tão insignificante, mas depois que cresce, se torna algo tão grande, tão maravilhoso. Assim, as pessoas que quando olham para a cruz, olham para o Evangelho, o apóstolo Paulo disse que eles acham que aquilo é loucura, mas na verdade não é, é salvação para a vida de todo aquele que crê. Assim é a palavra de Deus. As pessoas às vezes vê alguém pregando numa esquina, em uma praça pública, e às vezes acha que aquilo ali não vale a pena, acha que aquilo ali é perda de tempo, acha que a pessoa não tem o que fazer, mas na verdade ali é uma semente de mostarda. Ninguém está vendo os resultados ali, mas depois ali vai crescer, vai ter uma grande proporção, a tal ponto das árvores do céu se aninhar e ali ter, ou vamos dizer que vai apontar para uma grandeza, que é Deus que vai proporcionar, porque é na dimensão espiritual. Então assim é o reino dos céus. E para fechar aqui esse comentário, porque o tempo já avançou, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre a aula prática. Nesse ponto é com base do versículo 35 ao 41 que vai falar sobre a travessia. E aqui no primeiro tópico nós vamos falar sobre o cenário desta aula prática. O cenário, já falei, eu já citei algumas informações, que se dá no palco ou no mar da Galileia, que era no mesmo lugar onde Jesus estava pregando através das parábolas, que Jesus estava dentro de um barco. Agora Jesus vai pegar esse barco e vai mandar que os discípulos atravessem para o outro lado. E a gente vai ver que a tempestade vai ser gerada a tal ponto dos peritos estar operando ali o barco. Eles vão perder o controle, vai ser algo tão sobrenatural que eles vão perecer, vão estar perecendo, as forças esgotadas, e eles vão clamar por Jesus. O segundo tópico, a confiança de Jesus. A gente vai ver que Jesus ele vai estar dormindo, mostrando ou provando que ele também era 100% homem, mas a gente vai ver que ele não vai turbar o seu coração como os discípulos, que ficaram com a alma turpada, achando que iam perecer. Mas Jesus ele vai dar uma ordem ao vento e ao mar, e os discípulos vão ficar impressionados e vão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Então a gente vai ver que a confiança de Jesus é algo que vai fazer com que os discípulos fiquem pasmados. O último tópico, o poder de Jesus. Aqui a gente vai ver que Jesus, além dele ser um mestre por excelência, contar lindas histórias, ensinar de um método diferente, com uma metodologia diferente, com uma autoridade diferente, a gente vai ver que ele vai ter poder até mesmo sobre o vento e o mar. E depois que ele vai descer na margem, a gente vai ver que ele vai ter poder sobre o material e o espiritual. A gente vai ver que os demônios que estão sobre o endemoniado,
eles vão reconhecer a divindade de Cristo, como já tinham reconhecido lá no capítulo 1, que a gente já estudou aqui. Então a gente vai ver que a autoridade de Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, ela é comprovada em todos os aspectos, tanto no mundo material, físico, visível, palpável, como no mundo espiritual, metafísico. Então a gente vê que Jesus ele tem esse poder de dizer ao vento, acalma, e dizer ao mar, para, acalma essas ondas, e tudo se tornar bonança. Deus abençoe, até nossa próxima aula, em nome de Jesus.